O que aconteceria se você parasse de usar as redes sociais por um ano? Você conseguiria passar o ano inteiro sem Instagram, TikTok, o Twitter ou qualquer outra rede social? Não uma semana, não aquele domingo que você decide fazer um detox digital. Passa algumas horas longe do celular e volta à noite para descobrir o que perdeu. Um ano, 365 dias sem saber quem viajou, quem terminou o namoro, quem começou uma dieta nova ou qual desconhecido está sendo cancelado naquela semana. Parece exagerado, mas imagine que amanhã você simplesmente desaparecesse das redes sociais. No começo, provavelmente sentiria que está perdendo alguma coisa. Você pegaria o celular por reflexo e abriria o lugar onde o aplicativo costuma estar. Durante uma conversa, alguém mencionaria um vídeo que todo mundo viu. Você não. Uma notícia dominaria a internet por 2 dias e talvez chegasse até você quando ninguém mais estivesse falando. Algumas pessoas provavelmente perguntariam: "Você viu o que aconteceu?" E sua resposta começaria a se repetir: "Não." Mas então algo curioso começaria a acontecer. Depois de algumas semanas, você talvez percebesse que boa parte das coisas que tinha medo de perder não fazia tanto sentido assim. Existe uma razão para abandonar as redes sociais parecer tão difícil. Elas não são apenas entretenimento, viraram parte da nossa vida social. Aniversários aparecem ali, convites chegam por lá, relacionamentos começam, discussões acontecem, amizades são mantidas por vídeos enviados durante a madrugada. E até a maneira como mostramos quem somos passou a depender delas. Você não apenas viaja, você publica que viajou. Não apenas vai a um restaurante, fotografa o prato. Quando alguma coisa interessante acontece, existe quase um segundo pensamento acompanhando a experiência. Isso daria um story. E é aí que a coisa fica interessante, porque talvez as redes sociais tenham mudado não apenas o que fazemos, mas a forma como experimentamos aquilo que fazemos. Em algum momento, deixamos de ser apenas participantes da nossa própria vida. Também viramos espectadores dela. Existe você vivendo e existe uma pequena versão de você observando tudo de fora, imaginando como aquilo seria percebido pelos outros. Então, talvez a primeira coisa que desaparecesse depois de alguns meses não fosse o vício no celular, seria a plateia. E viver sem plateia é mais estranho do que parece. Ninguém sabe o que você está fazendo. Imagine viajar para um lugar incrível, você vê uma paisagem absurda, talvez um pôr do sol que faça todo mundo parar por alguns segundos. Seu primeiro impulso é pegar o celular, mas não existe lugar para publicar. Então você tira uma foto, guarda o aparelho e ninguém sabe que aquilo aconteceu. Nenhuma curtida chega, ninguém responde com um emoji, não existe confirmação de que aquele momento foi interessante. Só você sabe que esteve ali. Parece banal, mas existe uma pergunta escondida nessa situação. Quanto daquilo que fazemos continuaria sendo importante se ninguém pudesse ver? Você compraria a mesma roupa? Frequentaria os mesmos lugares? Teria os mesmos hobbies? Talvez sim, talvez não. É difícil saber, porque nunca tivemos tantas oportunidades de comparar os bastidores da nossa vida com a vitrine cuidadosamente escolhida de milhares de outras pessoas. Você pode estar satisfeito com o seu apartamento, até conhecer o apartamento de alguém. Pode gostar do seu corpo, até passar 20 minutos olhando corpos selecionados por um algoritmo. O problema não é necessariamente a inveja. Comparar-se com os outros é profundamente humano. Muito antes da internet, já observamos posição social, aparência, riqueza e prestígio. A diferença é a escala. Durante boa parte da história, sua comparação estava limitada às pessoas ao seu redor. Hoje, antes do café da manhã, você consegue comparar sua aparência com modelos, sua carreira com milionários e sua rotina com alguém passando férias nas Maldivas. E isso tudo segurando o celular ainda deitado na cama. Tirar as redes sociais não eliminaria a comparação, mas diminuiria drasticamente o número de pessoas disponíveis para você se sentir inferior antes das 9 da manhã. E o tédio voltaria. Talvez essa fosse uma das mudanças mais estranhas. Você voltaria a ficar entediado. De verdade. Esperar 5 minutos significaria apenas esperar 5 minutos. Uma fila seria uma fila. Uma viagem de ônibus seria uma viagem de ônibus. E ir ao banheiro talvez voltasse a ser apenas ir ao banheiro. Parece horrível, só que o tédio tem uma função que quase esquecemos. Quando não existe nada disputando nossa atenção, a mente começa a procurar alguma coisa por conta própria. Pensamentos aparecem, memórias surgem,
ideias se conectam. Você observa o ambiente, talvez converse com alguém, talvez não faça absolutamente nada. E não fazer nada se tornou uma experiência surpreendentemente rara. Nós eliminamos quase todos os pequenos vazios do cotidiano. Não precisamos mais esperar. Existe conteúdo suficiente para preencher cada segundo livre pelo resto da nossa vida. E quando cada momento vazio pode ser preenchido instantaneamente, ficar entediado deixa de ser inevitável, passa a ser uma escolha. Você provavelmente não viraria um gênio. Aqui existe uma fantasia comum. Apague o Instagram, leia 50 livros, comece a correr, aprenda francês, construa uma empresa, medite 2 horas por dia e aos 6 meses você será uma espécie de monge empreendedor iluminado. Provavelmente não, você ainda seria você, só que sem redes sociais. Procrastinação existia antes do TikTok, insegurança existia antes do Instagram. Seres humanos encontravam maneiras impressionantes de perder tempo muito antes da invenção do Wi-Fi. Se você eliminar 4 horas de rolagem diária sem mudar mais nada, não existe garantia de que essas 4 horas serão transformadas em produtividade. Talvez você assista mais séries, talvez você jogue, talvez você descubra vídeos longos no YouTube, ou fique meia hora olhando para a geladeira sem saber o que comer. O problema nunca esteve apenas nos aplicativos, está também naquilo que procuramos quando abrimos esses aplicativos. Distração, validação, novidade, companhia, escape. Remover a ferramenta não remove automaticamente a necessidade. E talvez seja justamente aí que um ano longe das redes sociais começaria a ficar interessante, porque sem a resposta automática de abrir um aplicativo, você precisaria descobrir o que estava procurando ali. Algumas pessoas desapareceriam. Existe ainda uma consequência menos confortável. Algumas relações provavelmente morreriam. Talvez acompanhasse alguém por 5 anos sem trocar 5 frases com essa pessoa. Existe uma intimidade estranha nisso. Sabemos muito sobre pessoas com quem praticamente não temos relação. Sem as redes sociais, algumas delas simplesmente deixariam de existir no seu cotidiano. Mas outras relações talvez ficassem mais intencionais. Para saber como alguém está, você precisaria perguntar. Para contar uma novidade, teria que mandar uma mensagem, talvez ligar, talvez encontrar aquela pessoa. Você deixaria de acompanhar 20 conhecidos silenciosamente e poderia acompanhar conversando de verdade com 3 deles. Não necessariamente melhor, mas diferente. Depois de um ano, agora imagine que os 365 dias passaram. Você instala tudo novamente, coloca sua senha, a tela carrega, notificações, vídeos, fotos, discussões, pessoas anunciando projetos, casamentos, viagens, términos, memes que você não entende, gírias que aparecem e talvez já tenham morrido. Durante alguns minutos você provavelmente sentiria que perdeu um ano inteiro de acontecimentos, mas talvez percebesse algo estranho. Enquanto esteve fora, sua vida também aconteceu. Você conheceu pessoas que nunca apareceram no seu feed, teve conversas que ninguém registrou, riu de coisas que nunca foram publicadas, passou por dias ruins sem precisar transformá-la em alguma coisa, e viveu momentos incríveis que talvez existam apenas na sua memória. Você perdeu muita coisa. Claro que perdeu, mas talvez descubra que perder algumas coisas faz parte de estar presente em outras, porque ninguém consegue acompanhar tudo. E talvez o problema das redes sociais nunca tenha sido nos conectar demais. Talvez tenha sido nos convencer de que devemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Sabemos de tudo, vendo tudo, respondendo tudo. Enquanto existe uma vida muito menor acontecendo diante de nós, menor, mais silenciosa, muito menos interessante para um algoritmo, mas completamente nossa. Então, o que aconteceria se você abandonasse as redes sociais durante um ano? Talvez sua vida não mudasse completamente. Você não se tornaria automaticamente mais feliz, nem mais inteligente, muito menos produtivo. Mas talvez, depois de tempo suficiente sem assistir à vida de todo mundo, você começasse a prestar um pouco mais de atenção na sua. E talvez essa seja a coisa mais estranha sobre desaparecer da internet. Você não desaparece para algumas pessoas. Talvez seja justamente quando você começa a aparecer.